Fala aí, pessoal, bom dia. Vamos seguir na nossa aula sobre Durkheim. Vamos falar de umas coisinhas bacanas aí, né, pra gente dar continuidade, tá? Então, o Durkheim, pessoal, ele foi um sociólogo, né, um teórico responsável aí, né, pelas bases da sociologia, junto com Comte, lá no século XIX, né? Então, ele acabou criando aí um método próprio para entender algumas coisas na sociologia, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos falar de algumas ideias aí que o Durkheim ele trazia, né? Pessoal, qual que é a grande questão? Tá? O Durkheim ele buscava ir além das interações sociais, né? O que ele falava? Que ele falava que as instituições e as formas sociais, elas sobrevivem aos indivíduos. Lembra que eu falei para vocês? O fato social, algo que está fora ao indivíduo? Então, essas coisas sobrevivem ao indivíduo. E elas têm uma realidade própria, né? Então é isso que ele falava, ele dava uma importância sobremaneira a essas instituições, ao fato social, como eu falei para vocês lá no outro vídeo, tá? Então, essa abordagem, né, pessoal, essa perspectiva que o Durkheim criou, ela é conhecida aí como uma perspectiva que a gente costuma chamar de funcionalismo, tá? Nessa ideia, a sociedade é um sistema extremamente complexo, tá? E as várias partes de uma sociedade, elas deveriam atuar juntas para produzir o que ele chamou de estabilidade e solidariedade. Certo? Entenderam? Que é a coesão que eu tratei para com vocês no outro vídeo. Então, a função da sociologia, pessoal, seria investigar a relação das partes da sociedade entre si, tá? Então, é isso, o funcionalismo é tratar, né, a sociedade, de certa forma, como se ela fosse um organismo vivo, né? Quem era funcionalista? Quem criou essa tendência funcionalista? O Comte e o Durkheim, certo? O Durkheim foi amplamente, né, o Durkheim, que é o sociólogo francês, ele foi amplamente, né, aí influenciado pelas ideias do Comte, tá lá no meu primeiro vídeo, veja se você tem dúvidas aí com relação a isso, tá? E aí, qual que era a grande questão, né? Eles tratavam, né, eles faziam uma analogia da sociedade com um organismo vivo, certo? Sempre essa comparação, tá? E essa tendência, né, pessoal, que entrou para a história como funcionalismo, ela sempre busca o consenso moral, né? O consenso moral, o consenso social, para entender aí a ordem e a estabilidade numa determinada sociedade, beleza? Então o consenso, né? Não esquece disso, não esqueçam disso. O Durkheim e os funcionalistas, eles são considerados aí os sociólogos do consenso, né? Da harmonia, da estabilidade das sociedades, tá? Isso é muito importante aí. Se a gente for levar em conta, né, pessoal, até quando, né, o funcionalismo, essa vertente, ela prevaleceu, tá? Foi até os anos 60 do século passado, do século 20. Principalmente nos Estados Unidos, por conta aí de dois sociólogos que seguiam essa versão, né? Um sociólogo chamado de Talcott Parsons e um outro chamado de Robert Merton. Então, eles foram aí os teóricos que seguiram, né, nessa teoria funcionalista, tá? Só que qual que é o problema dessa visão, né, do funcionalismo? Pessoal, é uma tendência que ela foca principalmente como eu falei para vocês, na estabilidade e na ordem. Você vê algum problema nisso? Focar na estabilidade e na ordem? Sim, existe um problema. O problema qual que é? Esquecer das questões que envolvem os conflitos, que geram, de certa forma, se a gente for olhar, a divergência da sociedade, tá? Então, que geram a divisão, que geram a desigualdade, tá? Então esses fatores, né, como fatores de classe, raça, gênero, não são levados em conta, né? Então esse o grande problema, né, das teorias funcionalistas, tá? Não levarem aí a análise para uma perspectiva que aborde, né, essas tendências mais de conflito,
tá? Que a gente vai falar, que foram tratadas por outros teóricos não menos importantes que o Durkheim, certo, pessoal? Bom, é muito interessante, pessoal, entender também que por que essas teorias funcionalistas elas tiveram aí tanto êxito, né, num determinado momento. Essas teorias, pessoal, como eu falei para vocês, elas duraram até mais ou menos os anos 60 do século XX, tá? Mas quando elas ganharam, por que elas ganharam força aí? Elas ganharam força, pessoal, principalmente porque acabou a Segunda Guerra Mundial. E elas foram desenvolvidas num período pós Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a guerra, né, a segunda Guerra Mundial, ela destruiu a Europa, né? Ela foi uma catástrofe, né, uma tragédia que deixou a Europa em frangalhos, em total frangalhos. Então as cidades foram destruídas, muitas pessoas morreram. Então o que é necessário, né, para reconstruir essas cidades? Para reconstruir, o que era necessário? Era colocar ainda mais conflito? Não. O que aconteceu? As pessoas elas partilharam de uma certa moralidade comum, de uma certa ética comum, de um certo consenso, entendeu? Então por isso que essas teorias funcionalistas elas tiveram tanto destaque, né, tanta proeminência nos anos pós Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque grande parte daquilo que se produzia com relação aí ao caminho, a orientação dessas sociedades, né, desses países, era o consenso político, entende? Então vai enfatizar conflito por quê? Então a gente precisa de um consenso moral, político, econômico nem tanto, né? Teve lá a divisão do mundo entre capitalismo e socialismo. Mas se a gente for olhar lá na Europa, na parte ocidental da Europa, precisava esse inclusive econômico também, né? A parte ocidental da Europa seguiu o capitalismo, enquanto a parte oriental seguiu o socialismo, mas isso é outro papo, a gente discute em outro momento aí, tá? Mas vocês entenderam por que elas essas teorias deram certo na Europa pós-guerra? Justamente por enfatizar o consenso aí, tá? E aí, o que vai acontecer, né, pessoal? Vai vir os anos 60, vai vir os anos 70, né? E aí que tá, os anos 60 e os anos 70, eles mudaram um pouco ali o panorama, né, da Europa, o panorama dos Estados Unidos, o panorama da América Latina. Em que sentido? Começam, pessoal, a surgir aí movimentos na sociedade. E esses movimentos, eles diziam respeito, de certa forma, ao conflito que estava acontecendo no Vietnã, no qual os Estados Unidos estavam envolvidos. Então, muitas pessoas, dentre esses conflitos aí, pediam a paz. Muitas pessoas se insurgem, né, contra os armamentos nucleares, né, que estavam tomando conta do mundo. Então, o perigo de uma terceira guerra mundial era algo que era iminente, poderia acontecer a qualquer momento. Então as pessoas passam a fazer o quê? Não, stop the war, a gente não quer mais a guerra, né? Acabem com os armamentos nucleares, certo? Então a gente percebe aí tensões na sociedade que nas décadas anteriores, principalmente pós a Segunda Guerra Mundial, não estavam presentes, tá? Isso começa a surgir nos anos 60, nos anos 70, tá? Os movimentos estudantis na França, nos Estados Unidos. Então tudo isso, pessoal, acabou contribuindo para essa mudança aí, de certa forma, de perspectiva, né? Ali, então sai de uma teoria de consenso, teoria funcionalista de consenso, da estabilidade, da ordem, para adentrar aí numa teoria o quê? Para visualizar, que a gente vai falar, né? Para visualizando aí os conflitos, né? Buscando entender o que estava acontecendo, os conflitos sociais dos anos 60 e 70 principalmente, tá? Outra coisa, pessoal, que é bem interessante aí da gente perceber é o seguinte, né? A história, ela se desenvolve, né? A história caminha, certo? Então, o que aconteceu? Os problemas dos sociólogos, eles também foram mudando. O enfoque, como eu estou falando, né? O enfoque teórico, ele foi mudando, tá? Enquanto os primeiros teóricos, né, da sociologia, pessoal, se preocupavam bastante, por exemplo, com o industrialismo, tá? O industrialismo, a função do proletariado, da burguesia, por exemplo, né? Aquela sociedade caótica do século XIX, com a segunda revolução industrial,
com os processos de urbanização que estavam acontecendo no mundo. Então, a virada do século XIX para o século XX é um momento de profundas transformações na sociedade. Né? Muitas sociedades estavam deixando de ser rural para se tornar sociedades urbanas. Ou seja, existe um próprio movimento aí do processo capitalista. Então, naquele momento, na virada do século XIX para o século XX, é isso que está fazendo parte ali da análise dos teóricos, né? E que depois viria aí ao longo até o pós-guerra, influenciar, até antes do pós-guerra, influenciar aí, de certa forma, o pensamento, tá? Inclusive aqui no Brasil, certo, pessoal? Muitos teóricos, né? A gente conhece aí, já ouviram falar do Fernando Henrique Cardoso, né? O FHC, foi presidente do Brasil por 2 vezes e tal. Ele é sociólogo de formação, certo? Então, o próprio Fernando Henrique Cardoso, num livro que ele escreveu sobre a escravidão no sul do Brasil, ele aborda, né, alguns conceitos do Durkheim. O conceito de anomia, por exemplo, é tratado pelo Fernando Henrique Cardoso aí nessa obra, por exemplo, tá? Certo? Então, por quê? Porque naquele momento fazia sentido, né? O que ele escrevia, as pesquisas dele. E os teóricos atuais, né, pessoal, dos sociólogos atuais, eles têm que pensar, né, a sociedade, não só os teóricos, né, os sociólogos, eles são reflexos, né, de certa forma, né, eles buscam entender o que cada sociedade está vivendo em determinados momentos, o que busca se entender hoje, né? Por exemplo, o processo de globalização, né, que acontece aí no mundo inteiro. Né, o próprio nome já diz, né, é um pleonasmo, né, globalização que acontece no mundo inteiro, é óbvio que acontece no mundo inteiro, é a globalização e os problemas advindos disso, por exemplo, o terrorismo, né, ali em algumas regiões, né, por exemplo, o movimento anti-vacinas, o Estado Islâmico. Então são questões colocadas, pessoal, que demandam uma atenção. A falência, né, ou a falência de certas democracias liberais, a retomada aí de extremistas, né, o reaparecimento de extremistas de extrema direita, né, problemas desse tipo. O multiculturalismo, certo? A gente vai tratar disso tudo mais para frente, né? A integração de pessoas, de pessoas diferentes, por exemplo, em outros países, por exemplo, quando o turco vai lá para a Alemanha trabalhar, né? Certo? Então, e aí? Quando o Islão, né? os islâmicos vão para certas regiões da Europa trabalhar, então são questões atuais, certo? Ou, por exemplo, o problema da exploração da mão de obra no leste europeu, pela Alemanha, pela França, né? Instalam lá empresas e exploram a mão de obra dos romenos, por exemplo, dos húngaros. É uma outra questão. Vocês percebem como os problemas mudam de uma época para outra, né? Um outro problema bastante vigente entre nós, né? Entre os continentes aí, onde as pessoas tratam isso aí nos fóruns aí, né? A degradação ambiental, né? A questão do aquecimento global. Vocês percebem, pessoal? Então, os problemas atuais, eles caminham em uma outra esfera. E devem, obviamente, ser tratados aí com outras bases teóricas, certo? Então, a teoria é justamente isso, certo? A mudança aí um pouco no ponto de vista, ela é observada. No entanto, o detalhe é esse, né? Um clássico sempre é clássico, e por isso aí, muitas vezes a gente tem que revisitar algumas ideias, algumas teorias dos clássicos, inclusive para entender o mundo atual. Beleza, pessoal? Então acredito que esse vídeo aí tenha dado um pouquinho mais essa noção aí, complementado algumas ideias a respeito da teoria lá do Durkheim, certo? Do funcionalismo. Espero que vocês gostem aí, beleza? Curte aí o vídeo se você quiser, e se você não é inscrito no canal, se inscreva, beleza, pessoal? Então vídeos honestos aí sempre para vocês, para que vocês aí acompanhem e sigam o canal sempre. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, excelente manhã, excelente dia para vocês aí. A gente se vê aí numa outra oportunidade. Tchau, pessoal. Obrigado.